Olá, tudo bem? Eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Estou muito feliz por participar desse evento e espero dar minha parcela de contribuição para que o mesmo seja um sucesso. Então vamos lá. Antes, deixe eu me apresentar. Eu sou o Nestor, formado. Sou formado no Colégio Senares em 2010, em Goiânia. Sou criador e editor do site Segurança do Trabalho NWN desde 2011. Ex-membro da CIPA, gestão 2010-2011. Aqui em Goiânia trabalhei em empresas no ramo de transporte e sindical. Sou escritor do livro CIPA, Implementando e Mantendo, ex-professor no Colégio Sudamérica aqui em Goiás. Atualmente tenho me dedicado a prestar consultorias e a criar treinamentos na área de segurança do trabalho, tanto presenciais como via internet. Objetivos da nossa apresentação: levantar informações. Como se você conseguir descobrir pelo menos uma informação nova que hoje já vai ter valido a pena. Trazer a direção, apontar falhas no processo, mostrar o caminho, provocar reflexão para que finalmente nós consigamos provocar a mudança. A ideia é dotar você de conhecimentos novos para que coloquemos em prática. A ideia é nos dotar de conhecimentos novos para que nós possamos colocar em prática e fazer melhor do que temos feito. Eu sempre gosto de trazer dados sobre acidentes e doenças do trabalho. Afinal, são eles que fazem com que o nosso trabalho seja importante. Segundo a OIT, 2 milhões de pessoas morrem por ano devido a doenças no trabalho. A cada 15 segundos, um trabalhador morre vítima de acidente ou doença no trabalho. São 5.500 mortes por dia. Esse estudo que eu estou apresentando agora foi feito pelo professor José Pastore e foi exposto no jornal Estadão. Gastos com acidentes e doenças do trabalho. O Brasil gasta quase 72 bilhões por ano só com acidentes e doença do trabalho. Acidentes e doença do trabalho consomem 9% da folha de pagamento. As empresas gastam cerca de 41 bilhões anuais relacionados a acidentes e doença do trabalho. As famílias gastam cerca de 16 bilhões anuais. Aí você pode estar perguntando: peraí, a empresa eu até sei que gasta, mas a família? Bom, pessoal, quando o trabalhador acidenta, ele vai para casa e vai necessitar de cuidados especiais, alimentação especial, remédios, transporte desse acidentado. Em alguns casos, dependendo da gravidade do acidente, o trabalhador precisará de uma mão de obra especializada para tomar conta dele durante o período que ele está incapacitado. Uma enfermeira, por exemplo. E isso sem contar que o benefício acidentário não equivale ao que ele ganhava no seu tempo de ativa. O benefício acidentário é algo em torno de 70% do que ele ganhava no período de ativo. Então, além de gastar mais, menos dinheiro vai entrar em casa. Daí a gente vê o tanto que é importante a nossa profissão para evitar que esses acidentes aconteçam. O INSS gasta cerca de 14 bilhões anuais por conta de acidentes e doença do trabalho, tanto no pagamento de benefício quanto no pagamento de pensões, aposentadorias e indenizações. E isso sem falar que muitas vezes, quando o trabalhador morre, a família ainda vai ficar recebendo
por longos e longos anos. Então, o ônus do acidente e da doença do trabalho é muito grande. A importância de trabalhar tecnicamente. Observar as normas é importante para o empregado, é importante para o empregador, é importante para o governo, é importante para a CIPA e para o SESMIT. Para o empregador é importante as normas de saúde e segurança. Por quê? Porque através das normas de saúde e segurança é aí que o empregado vai ter garantido a sua integridade física no ambiente de trabalho. Para o empregado é também uma proteção jurídica, porque a partir do momento que ele cumpre as normas de segurança, ele também fica respaldado se a empresa não cumprir a parte dela e ele tiver que entrar na justiça contra a empresa. Esses dias eu estava vendo uma reportagem onde um trabalhador entrou contra a empresa e a empresa conseguiu provar, onde o trabalhador entrou na justiça contra a empresa e a empresa conseguiu provar que o trabalhador é que foi negligente. Então, cumprir as normas de segurança vai trazer segurança até para o trabalhador. Segurança jurídica. Se no futuro ele precisar de travar uma batalha judicial contra a empresa, ele vai estar assegurado. Por quê? Porque ele cumpria as normas de segurança. As normas de segurança são importantes para o empregador porque protege o seu trabalhador. O trabalhador que é o bem maior da empresa. As normas de segurança também são proteção jurídica para a empresa. A empresa, quando cumpre a parte dela, observar as normas de segurança é importante para o empregador, para que ele defina parâmetros de atuação. Através das normas de segurança é que o empregador vai definir o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer e onde ele tem que fazer. As normas de segurança são a direção. As normas de segurança são direção também para o governo. São através das normas que o governo determina as fiscalizações. São através das normas que o governo determina a aplicação de multa através da SRTE e dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Todo o trabalho do auditor fiscal é baseado nas normas. Então as normas ajudam a definir a fiscalização. As normas são importantes para o governo também, porque através das normas ele consegue o quê? As ações regressivas. O que é uma ação regressiva, Nestor? Quando o empregador não investe em segurança, acontece o acidente. Então o INSS vai ter que pagar aquele trabalhador acidentado um benefício acidentário, para que ele venha se manter durante o período em que ele não estiver trabalhando. De um tempo para cá, o governo passou a fiscalizar as empresas para ver se o trabalhador se acidentou por culpa da empresa ou não. Quando o trabalhador se acidenta ou fica doente por culpa da empresa, o governo entra na justiça e pede todo aquele dinheiro que ele pagou, o empregado pede todo o dinheiro de volta. Então, o que acontece? O trabalhador não fica no prejuízo, mas quem devolve o dinheiro para o governo é a empresa. Isso são chamados de ações regressivas. É quando o governo consegue que a empresa devolva todo o dinheiro que ele, governo, entregou para o acidentado ou para o doente. Definir parâmetros. Através das normas de segurança, o SESMIT, a CIPA, definem seus parâmetros de atuação, definem suas atribuições, definem o que fazer, onde fazer, quando fazer. Através das normas, o SESMIT e a CIPA têm a possibilidade de cobrar do empregador ações na área de segurança do trabalho. O SESMIT ou a CIPA chegam para o empregador e falam: olha, baseado na norma tal, o senhor precisa regularizar tal situação. Então, veja aí que é um trabalho embasado através das normas. Quando trabalhamos de forma técnica, nosso trabalho fica legalmente inquestionável. Olha que maneiro. Já pensou você ter o seu trabalho legalmente inquestionável? A tendência é que todos que chegam nesse patamar sejam mais valorizados no ambiente de trabalho. Olha só o trabalho técnico. O trabalho técnico acontece através de normas. É aquilo que nós já dissemos. O trabalhador que usa as normas como fonte das suas ações. O trabalho técnico também envolve relatórios de não conformidade ou mesmo de conformidade. O trabalho técnico envolve relatórios
que também vão ser feitos através das normas. Então, cria-se um relatório de uma situação, ó, embasado na norma tal, a situação na nossa empresa está irregular. Um trabalho feito em cima de norma, feito em cima de relatório, vai trazer para o trabalhador o quê? Credibilidade. O trabalho dele passa a ser legalmente inquestionável. Ele passa a ter credibilidade e, obviamente, a tendência é que ele seja reconhecido no seu local de trabalho. Então, trabalhar dentro das normas traz essa vantagem. O seu trabalho fica inquestionável e você vai ser reconhecido como uma autoridade dentro da sua empresa, como alguém que realmente sabe o que faz, sabe o que fala e está para contribuir. É importante conhecer a Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 7, ela diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Em se tratando de norma, olha só o que acontece. A Constituição Federal manda alguém normatizar. Alô? Tem que criar normas de saúde, normas de higiene e de segurança. Então o que acontece? Nos anos 40, a CLT nasce. E a CLT vem para normatizar esse procedimento de saúde, higiene e segurança. Mas não termina por aí. Então, do artigo 5º da CLT, nasce as normas regulamentadoras, para detalhar ainda mais a CLT e facilitar o entendimento das normas e o cumprimento das mesmas. Então, tudo começa com a Constituição Federal, passa pela CLT, a CLT no artigo 5º desmembra nas normas regulamentadoras. É importante conhecer a Lei 8.213, importante também conhecer a CLT. É importante conhecer as normas regulamentadoras, é importante conhecer os estatutos estaduais. O que são estatutos estaduais, Nestor? Bom, pessoal, as empresas públicas não são regidas pelas normas regulamentadoras. Por quê? Porque as normas regulamentadoras elas nascem da CLT, ou seja, só são submissos às normas regulamentadoras quem é submisso à CLT. E a CLT só se aplica aos trabalhadores da iniciativa privada. Então, na área pública, empresas públicas como Caixa Econômica Federal, Petrobras, Banco do Brasil, essas empresas têm estatutos estaduais, são criados estatutos específicos para a iniciativa pública, estatutos próprios que vão ser cumpridos somente pelos órgãos públicos na área, estatutos que vão ser seguidos só pelos órgãos públicos, estatutos de segurança do trabalho. É importante conhecer também as súmulas. O Tribunal Superior do Trabalho tem várias súmulas que tratam da parte de segurança do trabalho. As mais famosas são aquelas que tratam de insalubridade e periculosidade. Nós temos também súmulas sobre a CIPA e vários outros assuntos. As súmulas não têm peso de lei, mas elas são o entendimento, mas elas demonstram um caminho a seguir, demonstram o que os juízes têm pensado, demonstram o rumo que as decisões têm sido tomadas. Então, observar as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho é uma atitude inteligente e é muito importante conhecer as súmulas que têm ligação direta com o nosso segmento de trabalho. É importante conhecer também as convenções coletivas de trabalho. Tem sindicatos, os mais atuantes, que têm convenções coletivas que têm alguns itens da área de segurança do trabalho. Convenções, inclusive, que algumas contribuem muito para o setor de saúde e segurança do trabalho nas empresas. Mas, infelizmente, ainda são pouco observadas. Os próprios técnicos de segurança do trabalho não dão muito valor às convenções coletivas de trabalho, os engenheiros, enfim. Isso é um erro. Os sindicatos representam a categoria. E a categoria precisa estar ligada no que esse sindicato está falando. Olha, ele me representa, eu tenho que estar ligado no que ele está falando. Então busque observar as convenções coletivas de trabalho do seu sindicato e do segmento de trabalho da sua empresa.
Algumas normas regulamentadoras até citam a obrigatoriedade de observar as convenções coletivas de trabalho. Agora eu me lembro de cabeça aqui da NR9 e, se eu não me engano, também a NR5 cita que nós devemos observar as convenções coletivas de trabalho. O que a convenção coletiva de trabalho normatizar que não vá contra as normas regulamentadoras e nem contra a CLT deve ser seguido. É importante observar também as normas técnicas do Corpo de Bombeiro. Cada estado tem a sua e é importantíssimo observar as normas que os bombeiros emitem. Alguns itens interessantes nas normas. Na CLT tem a questão da responsabilidade do empregador, dos empregados, do Ministério do Trabalho e Emprego. Importante observar. Lá diz que o empregador é aquele que contrata, é aquele que assalaria, é aquele que admite, é aquele que assume os riscos da atividade. Então, pessoal, cabe ao empregador o ônus e o bônus da prestação de serviço. O empregador tem muita responsabilidade sobre as costas dele. E nós, gestores de segurança do trabalho, precisamos estar atentos dentro das empresas, a fim de, através do nosso trabalho, fazer com que o empregador cumpra as responsabilidades que ele mesmo tem. A CLT traz também normas de segurança. Como eu disse para vocês, nasceu na Constituição Federal, foi parar na CLT e se transformou em NR. Então, a CLT tem muitas atribuições de norma de segurança. A CLT também define atribuições das NRs. As NRs, pessoal, na verdade, elas nos ensinam a cumprir a CLT. Elas nos ensinam, as NRs são o detalhamento da CLT. Tudo nasce na CLT e acaba desembocando nas normas regulamentadoras. A CLT também regulamenta questões de insalubridade, de periculosidade. A Lei 8.213, que é a lei que trata de planos de benefício da Previdência Social, é outra lei muito interessante, porque ela fala dos pré-requisitos, digamos assim, do acidente de trabalho. Então, como caracterizar um acidente de trabalho? Como caracterizar um acidente de trajeto? A Lei 8.213 nos traz essas respostas e nós precisamos, sim, conhecê-la. A Lei 8.213 trata doença do trabalho. A Lei 8.213 nos traz a direção para que nós possamos emitir a CAT. Então, se nós não sabemos direito caracterizar um acidente de trabalho, um acidente de trajeto, uma doença do trabalho, nós vamos ter problema na hora de emitir a CAT. É importantíssimo conhecer as definições de acidente, de doença do trabalho, de acidente de trajeto, para poder emitir a CAT da forma correta. A Lei 8.213 também traz os benefícios acidentários. Quais são? A Lei 8.213, a lei define. A Lei 8.213 também fala do LTCAT, que é o lado técnico das condições ambientais do trabalho. O LTCAT serve para empresas que expõem seus trabalhadores a riscos específicos e já pré-determinados para gerarem direito à aposentadoria especial. Então, existem alguns riscos, algumas situações que geram aposentadoria especial. E, nesse caso, é que entra o LTCAT. O LTCAT é que vem documentar tudo isso. Para falar, olha, você tem direito à aposentadoria especial, você não tem. Esse é o LTCAT. Para casos de insalubridade, deve ser feito um laudo de insalubridade e não um LTCAT. Quem faz o LTCAT são médico e engenheiro de segurança do trabalho. Isso é o que a Lei 8.213 determina. Alguns itens interessantes também, pessoal. NR23, em 2011, ela foi alterada e o texto da norma foi drasticamente reduzido. Desde então, a NR23 repassa atribuições aos bombeiros através das suas normas técnicas ou das suas instruções técnicas. Por que, Nestor, que a NR23 foi diminuída? Bom, pessoal, eu acredito que por causa do Brasil ter esse tamanho continental que tem, a mesma norma que se aplica no Rio Grande do Sul podia não ser interessante no Ceará. A norma acabava não sendo universal porque o país é grande
Então, por isso, a NR23 entendeu que repassar as atribuições para cada estado seria mais interessante, observando que cada estado poderia criar normas adequadas à sua realidade. Então, por isso, eu acredito que a NR23 foi reduzida. Repassou-se, então, a responsabilidade das normas para os bombeiros através das normas técnicas, da instrução técnica, e para estados onde as normas técnicas dos bombeiros não trazem legislação, nós devemos usar a NBR. Para estados que não têm norma do Corpo de Bombeiro, as NBRs têm peso de lei e devem ser observadas. A NR23 também traz item que fala sobre treinamento de prevenção e combate a incêndio, que deve ser ministrado para os empregados, não apenas para brigadistas, para os empregados. A NR23 também fala sobre evacuação de emergência, fala sobre saída de emergência, fala sobre passagem de emergência. Então, apesar da NR23 estar bem pequena, ela ainda traz alguns itens interessantes e deve sim ser consultada. NR1. A NR1 traz diretrizes gerais que servem para todas as outras NRs. A NR1 é a NR de abertura. A NR1 traz as obrigações da DRT, que agora se chama SRTE, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. A NR1 traz definições sobre empresa, sobre estabelecimento, sobre setor de serviço, sobre empregador, sobre setor de trabalho, sobre frentes de trabalho, sobre canteiro de obra. Então, tudo isso aí, se você estiver com dúvida de alguma definição, eu vi lá na NR18, frente de trabalho, mas o que é frente de trabalho? Nesses casos, pessoal, devemos voltar até a NR1 para aplicar as definições que ela determina. A NR1 também traz que cabe ao empregador, que cabe a ele o que? Ordem de serviço. E a ordem de serviço é muito interessante, porque muitas vezes o SESMIT da empresa ou o setor de RH cria a ordem de serviço lá, a ordem de serviço toda bonitinha, padrão, entrega para o trabalhador assinar e só. Espera aí, Nestor, tem mais alguma coisa a fazer? Sim, pessoal. A ordem de serviço ela tem que ser aplicada, não é só dar para assinar, não. E é por isso que a NR1 também fala que o empregador tem que informar os riscos do ambiente de trabalho. Na ordem de serviço, o trabalhador assina um bocado de coisa que fala sobre a saúde dele, que fala sobre os riscos que ele estará exposto, que fala sobre as medidas preventivas que ele, trabalhador, deverá adotar. Nada mais justo que esse trabalhador saiba o que ele está assinando. Então, na hora de aplicar uma ordem de serviço, chama o trabalhador, ou então aplique essa ordem de serviço no treinamento de integração, explique para ele, informe os riscos do ambiente de trabalho, informe as medidas preventivas do ambiente de trabalho. Isso é trabalhar tecnicamente. Para isso e por isso é interessante, indispensável, que nós venhamos conhecer as normas. A NR1 também traz as obrigações dos empregados, cumprir as normas de segurança do trabalho. É importantíssimo a NR1 no contexto de todas as outras normas. Quais normas precisamos observar na empresa? Quais normas? A resposta é: depende do seu segmento de trabalho. Empresa com segmento de trabalho específico vai seguir uma NR específica. Empresa que trabalha com segmento específico vai seguir uma norma específica e algumas outras que se relacionarem com ela. E aqui a gente cita como exemplo o ambiente hospitalar. No ambiente hospitalar, a norma predominante, a norma específica, é a NR32. Mas o técnico que trabalha no ambiente hospitalar vai seguir só a NR32, pessoal? Não. Vai seguir a NR32 e as outras que se entrelaçarem com ela. Tanto as normas regulamentadoras, como até norma da Anvisa, se for o caso. Norma para perfuro cortante, manuseio de remédio e produtos. Então não basta o técnico de segurança do trabalho ficar restrito apenas às normas regulamentadoras. É preciso expandir. É preciso fazer o que for para garantir a segurança dos trabalhadores. Em empresas que não têm norma específica, que o segmento de trabalho não tem norma específica, devemos seguir quantas normas forem necessárias. NR1, a NR4,
que vem lá com o dimensionamento do SESMIT, atribuições do SESMIT, quanto tempo cada membro do SESMIT deve trabalhar na empresa. A NR5, que vem falar da CIPA, que vem falar das atribuições de cipeiro, o cronograma da CIPA. A NR6, que fala dos EPI, mas que fala também de um item muito importante, que é a hierarquia de aplicação do EPI. Muitas vezes, os técnicos de segurança do trabalho, ou mesmo a CIPA, pensa no risco e pensa direto: eu vou ministrar EPI. Mas não é, pessoal. A NR6 traz uma hierarquia. Qual é a hierarquia, Nestor? Primeiro, antes de pensar no EPI, pensar em medidas administrativas. Depois pensar em medidas coletivas. E depois pensar no famoso EPI. O EPI está lá no final da fila. E muitas vezes nós colocamos esse EPI lá na frente, né? O EPI acaba furando a fila. Devemos observar também a NR7. NR7, PCMSO. Está tendo os exames? O médico está fazendo os exames direito? Como é que está sendo o ASO? O médico está só olhando na cara do trabalhador e está dizendo que ele está apto? Está tendo um relatório anual desse PCMSO? É observar a NR7. NR9, PPRA. NR9 é uma ferramenta fantástica, né, pessoal? Se a gente usar pelo menos metade do poder de fogo da NR9, a gente já soluciona muito problema dentro da empresa, porque a NR9 é uma ferramenta de gestão magnífica, mas é claro, ela precisa ser bem observada e bem aplicada, ela não surte o resultado que nós desejamos. NR10, importantíssimo, segurança nos trabalhos com eletricidade. NR11, transporte e movimentação de materiais. NR12, máquinas e equipamentos. NR14, tem fornos. NR14, tem atividades insalubres. Observar NR15, tem atividades periculosas. NR16, ergonomia, pessoal, essa está em todo lugar. Toda empresa precisa observar NR17. Tem trabalho a céu aberto? Observar NR21. Observar NR23 e as NTs do Corpo de Bombeiro e as NBRs, como nós já falamos. Observar NR24, condições de conforto e higiene no ambiente de trabalho. Observar, todo o ambiente precisa observar. Observar NR28, fiscalizações e penalidades. E observar NR35. NR35, trabalho em altura. Importante. E a gente observa que algumas NRs estão interligadas. Por exemplo, a NR35 tem ligação direta com a NR7. Por quê? Porque antes do trabalhador subir para trabalhar em altura, ele precisa passar por exames para dizer se ele está apto ou inapto. E se esse exame é mal feito, como é que fica? E se esse trabalhador sofre de algum mal súbito que não foi diagnosticado no ASO, como é que fica? E se ele cair lá de cima? Então as normas se entrelaçam e é importante observar cada uma delas, trazendo cada uma delas para o seu ambiente de trabalho e ver quais delas se encaixam no seu ambiente de trabalho. É importante observar as normas do Corpo de Bombeiro, as convenções coletivas de trabalho, né, que nós já falamos. E também outras normas a observar. A dica é: esteja ligado no seu ambiente de trabalho. Dê uma olhada nas normas regulamentadoras e vai chocando com a realidade do seu ambiente. E você vai descobrir quais normas se aplicam e não se aplicam. O que fazer quando ficar em dúvida sobre algum item da NR? A NR1 fala que todos os casos omissos devem ser tratados na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego é o órgão que tem o dever de solucionar os casos omissos. Então é preciso ter um diálogo sempre que for necessário. Mas a SRTE também não é muleta para preguiça ou para incompetência, pessoal. Ficar na dúvida de uma NR é uma coisa, levar de má fé é outra. É interessante também deixar claro aqui que quando você pergunta uma coisa para a SRTE por escrito, ela vai te responder por escrito. Aquilo acaba virando de alguma forma uma prova. Uma prova que você fez ou uma prova que você não fez. Então, pergunte sempre ao SRTE, mas antes busque meios necessários para diluir a sua dúvida. Porque se você perguntar e ela te der uma resposta,
aquilo fica documentado. Agora eu vou apresentar para vocês um cronograma de trabalho muito interessante. Olha que interessante. Através desse cronograma, nós podemos cumprir as normas regulamentadoras com precisão e com planejamento. E o que falta em muitas empresas é de fato trabalhar de forma técnica, observando as normas e criar planejamentos. O que ocorre é que muitas vezes o trabalhador, o técnico de segurança do trabalho, trabalha na empresa 30 anos, 20 anos, e quando ele se aposenta, no outro dia, quando chega um novo técnico, ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque não existia na empresa um planejamento de trabalho. É preciso que nós criemos o hábito de planejar o nosso trabalho. Só quem planeja um trabalho tem uma direção para seguir. O planejamento é indispensável. E usando um cronograma de trabalho desse, todo o planejamento para cumprir a NR fica facilitado. Ali a gente tem cumprimento de PPRA, do PCMSO, do ASO, da CIPA, da NR23, do brigada de incêndio, da ordem de serviço, das instalações elétricas, ficha de EPI, checklist, APR, CIPAT, a criação dos treinamentos recomendados. Aí entra mais uma vez aquela questão, você tem que observar diretamente o seu segmento de trabalho. Cada segmento de trabalho tem as suas características específicas. Essas características precisam ser observadas até mesmo na hora de criar os treinamentos. Os treinamentos têm que ser sob medida. No cumprimento da NR5 também tem uma coisa interessante com relação a treinamento. Muitas vezes o RH da empresa, o técnico de segurança, o engenheiro, terceiriza o treinamento da sua CIPA. Mas a NR5 diz que o treinamento da CIPA tem que levar em consideração os riscos presentes no ambiente de trabalho, bem como as medidas preventivas. Aí eu te pergunto, será que onde você está mandando seu cipeiro para realizar o treinamento de NR5, eles estão observando os riscos do seu ambiente de trabalho? Será que muitas vezes aquela consultoria que pega um trabalhador de uma empresa, um trabalhador da outra, um trabalhador da outra, um trabalhador da outra, dois de outra, vai observar os riscos do ambiente de trabalho de cada empresa na hora de montar o treinamento da CIPA? É uma boa pergunta, né? E você, com certeza, já sabe a resposta. Mas quem não observa os riscos do ambiente de trabalho no treinamento pode ter o seu treinamento invalidado e pode ser multado. Essa que é a grande realidade. No cronograma a gente tem também as NBRs, tem sinalização de segurança, tem equipamento de combate, prevenção a incêndio. Enfim, isso é só uma sugestão que você pode aprimorar aí na sua empresa. Com certeza, você só tem a ganhar. Conhecendo as normas de segurança e organizando o seu trabalho, você vai otimizar o seu trabalho. Você vai conseguir fazer mais em um tempo menor. É o sonho de todo empregador. E nós podemos. Se podemos. Tudo depende de planejamento. De ter estratégia, ter um caminho. Como é que eu vou fazer uma gestão de segurança do trabalho se eu não tenho planejamento? Não vai, né? Precisa saber para onde ir. A gente tem esse checklist lá no site. Ele detalha as rotinas diárias de trabalho do técnico de segurança do trabalho ou do engenheiro, enfim, as rotinas na área de segurança do trabalho. Olha que interessante. Tem rotinas diárias, tem rotinas semanais, tem rotinas mensais e tem rotinas anuais. Usando um checklist como esse, você nunca mais vai chegar na sua empresa e falar: eu não sei o que eu tenho para fazer hoje. Então a sugestão que eu dou para você termina de assistir esse vídeo e vai lá no site Segurança do Trabalho NWN. Como eu vou encontrar o site, Nestor? Só você chegar no Google e digitar Segurança do Trabalho NWN. Pronto. O primeiro resultado que vai aparecer é o nosso site. Clica lá. Você vai chegar ao nosso site e vai colocar lá checklist, rotina de trabalho do técnico de segurança. Pronto.
Só você chegar lá e você vai baixar esse maravilhoso checklist para otimizar o seu trabalho na sua empresa. Agora eu vou apresentar, pessoal, um pouquinho do nosso trabalho antes de terminar o bate-papo de hoje. Esse é o site de segurança do trabalho NWN que nós já falamos para vocês. Lá tem muito assunto interessante. Nós publicamos 3 vezes por semana. Você vai acessar o conteúdo. Nós temos quase 700 artigos lá. Tem muito assunto bom na área de segurança do trabalho. Tem material para download, tem vídeos, tem muita coisa interessante. Então acesse lá, Segurança do Trabalho NWN. No site também a gente tem essa caixinha de cadastro de e-mail. Você vai cadastrar o seu e-mail, você vai ganhar 2 ótimos slides em PowerPoint para treinamento da CIPA e você ainda vai receber as atualizações do site no seu e-mail inteiramente grátis. Toda vez que eu lançar um conteúdo novo, você vai receber o aviso por e-mail. É muito cômodo, é ótimo e o melhor, é grátis. Nós temos também no site de Segurança do Trabalho NWN o livro CIPA, Implementando e Mantendo. O livro que está um preço ótimo e que a galera prevencionista tem amado. Nós temos também no site alguns cursos e temos esse curso formador de CIPA que é muito interessante. Ao adquirir o curso, você ganha o livro, que até a entrega é grátis. Então é um bom negócio seguir o nosso trabalho na web. E nós esperamos, pessoal, que nós possamos estar sempre em evolução na área de conhecimento e na área técnica. Que nós possamos planejar melhor as nossas ações no ambiente de trabalho. Que nós possamos criar metas e definir planejamento para chegar em tal meta. É assim que se faz uma gestão de segurança do trabalho estratégica, se apoiando nas normas, se apoiando no planejamento e fazendo um diferencial. Espero que você possa fazer diferente na sua empresa, que possa planejar mais, que possa usar as normas com mais inteligência e com mais planejamento. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Que Deus nos abençoe. Se você quiser entrar em contato comigo, olhe o meu e-mail aí e a gente se vê. Até logo!